Alô, Brasil! Alô, Tamires, alô, Érica, alô, Thalita, alô, Marcelo, alô, Cíntia Ferreira saindo do Kumon, alô, Karine, alô, Pedro Belomini, Érica Mendes, Maísa Buissa, Grupo do Ombro, Quina Criativa, caraca, casa cheia hoje, hein? Oi, Consuelo! Oi, Tami Bertola, oi, Roosevelt, oi, Sânia Lima, gente, que casa cheia hoje. Deixa eu te situar para você que não é do clube. Toda quinta-feira, nesse horário, a gente tem uma aula do nosso clubinho fechado, que é o clube de slides mais criativo do Brasil, que é o Slides. Então você que está chegando de convidado, você está numa aula do Slides. Você veio no clube, alguém te falou, vai ter um evento lá no meu clube. Aí você chegou no clube, foi na portaria, aí o porteiro falou, você é sócio? Não, sou convidado. Pipi! Aí fez um cadastro, tem uma etiquetinha, você entrou. Então você está no Clube Slides, mas hoje, especialmente hoje, no nosso clubinho, a gente vai falar de outro assunto igualmente importante para as apresentações, que são as histórias. Stories, novo Stories, o que vai acontecer? Então, só para você saber onde você veio parar. Alô, Thalita, alô, Anderson, alô, Brasil, alô, Tremembé. Saudações cordiais, caríssimos amantes das histórias e das apresentações. Hoje, sejam bem-vindos e bem-vindas à melhor aula da sua quinta-feira. Já que hoje é um dia diferente, Pedro Belomini. Diga. Perfeito. Para quem não nos conhece, eu sou o Mauro Fantini, esse é Pedro Belomini, nós somos as duas pessoas que estão na sala da diretoria do clube do Slides, certo? Quer resolver algum problema, vai lá na diretoria, fala com os caras. Muito bem. Então, temos aula, temos conteúdo, temos slide. E para você que é do Slides, semana que vem eu vou analisar a aula, os slides, o roteiro desta aula que eu vou dar aqui para vocês agora. E eu vou começar com uma pergunta, Pedro Belomini, que eu não lembro se eu já te falei. Eu já te falei que eu já dei aula em cursinho? Você nunca me falou isso. Que informação é essa? Como assim, pô? Pois é, eu já dei aula em cursinho. Eu vou começar com essa pergunta e a gente vai chegar a partir dela no novo Stories. E aí você vai ver se você quer entrar ou não, vai valer a pena você entrar. Se você já é aluno, o que é que acontece, onde você vai, como você compra, o que que tem no novo Stories, por que tem um novo Stories, eu vou te explicar tudo isso. Mas antes, sim, eu dei aula em cursinho. Comecei em 2003, faz 23 anos. E eu dava aula de inglês. Tá. E a aula de inglês para o vestibular, ela é um pouco seca, porque você o aluno não fala, ele não ouve, ele não escreve, ele basicamente só lê, né? Só precisa ler para fazer vestibular. E era um cursinho para alunos de baixa renda, que era uma galera que não tinha estudado inglês também na vida. Então, eu tinha que usar do máximo da minha didática para isso. Quero saber se tem gente aqui no chat que dá aula, que é professor. Me fala aí se você é professor de cursinho, da graduação, de criança, na pós, ou se você dá treinamentos, me fala aí. Verbo to be na veia, a Thalita tá falando. E aí, modéstia à parte, eu arrebentava na didática. Você devia ser um puta professor. Cara, jogando solto aqui. Jogando solto. Estava mostrando um texto na transparência, tá?
Transparência, ó, professora de graduação, treinamento de segurança, professora. E apareceu no texto uma palavrinha que era parents. E aí eu parei o texto no meio e falei, peraí, gente, abre a lista de vocabulário de vocês. E já expliquei. Meu, mano, arrasando, tá? Expliquei. Parents quer dizer seus pais. Que parece com uma palavra nossa, mas não é exatamente. Parece com a palavra parentes, né? Mas, na verdade, relatives são os parentes. Cara, tipo, os deuses da didática, assim, pá! Mano, o cara arrebentando. São falsos cognatos, tá, pessoal? Beleza. E aí, a Dianei, aluna da primeira fileira, levanta a mão. E ela diz, faz uma pergunta. É por isso, então, que dizem que primo não é parente? É o quê? Oi? É o quê? Primeiro, quem dizem? Quem são as pessoas que estão dizendo isso, que eu não sei? Que dizem que primo... O quê? O quê? Hã? Cara, a hora que ela fez essa pergunta... Fiquei chocado com a pergunta, mas fiquei mais chocado ainda com o fato de que eu tinha certeza absoluta que estava todo mundo comigo. Que estava todo mundo na mesma página, entendendo tudo que eu estava explicando. E aquela pergunta me deixou bem claro. Acho que as pessoas não estão, algumas pessoas não estão, e eu nem saquei que elas não estão. Talvez o problema não seja nem tanto não está, mas, pô, eu não percebi, não fazia a menor ideia. Aí eu me coloquei no meu lugar de... Talvez eu precise aprender um pouco mais sobre apresentações e aulas e palestras, que eu não estou sabendo tanto. E eu não sabia, hoje eu sei o que aconteceu nesse dia da Djanei. Porque a ciência nos ajuda. Ninguém sabia antes, mas hoje a gente sabe. Olha só que coisa maravilhosa para vocês que são professores, que dão aula, que vão defender tese, que fazem treinamentos, que vão fazer palestras corporativas. Eu, lá em cima, eu trouxe ciência para vocês, tá, gente, hoje? Eu vou trazer ciência da neurociência da comunicação para vocês. Chique. Chique. Eu, lá em cima, tenho um cérebro. Confere? Acho que sim. As pessoas ali sentadas, cada uma tem, até segunda ordem, um cérebro. Perfeito. Então a gente tem o apresentador e a gente tem o público. Quando eu estou falando do parents, dando um exemplo, contando uma história, blá, 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 tem várias áreas do meu cérebro que estão que estão acendendo, que estão trabalhando, né, uma de cada vez e tal. E quando as pessoas ouvem ou assistem a minha apresentação, no cérebro delas também tá acontecendo umas coisas. Tudo bem? Tudo bem. Beleza? Coisas acontecendo. Coisas acontecendo. Aí eu vou dizer que o jeito em que as minhas áreas cerebrais, do professor, do apresentador, ascendem, formam ali uma dança, formam uma frequência. Certo? Olha só. É possível, em alguns momentos, que o que está acontecendo no seu cérebro, onde está acendendo no seu cérebro,
está também acontecendo no cérebro das pessoas, do público. Existem esses momentos. Esses momentos geram uma proximidade público e apresentador. E existem momentos em que as pessoas do público estão também na mesma frequência, entre elas. Ou seja, existe uma proximidade público-público. O que é interessante que esses artigos fizeram? Eles botaram uma pessoa para falar algo e umas pessoas para ouvir. Só que botaram essas pessoas dentro de ressonâncias magnéticas para ver o que estava acontecendo. Quando essa distância dessa frequência apresentador-público é pequena, ou seja, quando está próximo, e quando o público-público está próximo, você pergunta para o cara assim, o que foi dito para você? O que você ouviu, né? Você ouviu uma palestra, uma história? O que foi dito? Assim, tipo, o apresentador falou arbusto. Todo mundo entendeu arbusto. Existe uma correlação muito clara entre esses dados de neurociência e, de fato, as pessoas entenderem o que você falou. Não é só um dado, a frequência tá bonita, tá legal, mas sim, mas e daí? E daí que, de fato, a sua mensagem foi passada. Ao passo que, às vezes, acontece de você estar falando e coisas estão acontecendo no seu cérebro, só que no público está acontecendo outras coisas. São outras áreas que estão sendo disparadas. A distância apresentador-público aumenta, a distância público-público aumenta. Nesse caso, se o cara falou arbusto, uma pessoa entendeu árvore. Não é mais ou menos. Outra pessoa entendeu busto. Outra pessoa entendeu boné, arranhar, moita, armário, bumbo, bisteca. Chat, vocês já passaram por alguma situação em que você fala algo e a pessoa entende outra coisa? Se você já teve um relacionamento amoroso, com certeza já passaram por isso. Já passaram por primo não é parente, né? Em algum momento, o cérebro de um estava acendendo de um jeito, o cérebro de outro estava acendendo de outro jeito. Muito legal saber, os caras, um trabalho de 2024, ó, tem referência bibliográfica aqui no slide, tá? Eles mediram essa distância apresentador-público ao longo de uma apresentação. E ela vai variando, claro, né? Ela não é uma constante. Vai variando aí ao longo do tempo. Tem hora que está mais grudadinho, tem hora que está mais separado, e assim por diante. E depois eles mediram a distância público-público, ou seja, plateia, frequência da plateia com frequência da plateia. E de maneira muito interessante, em vários momentos, uma curva acompanha a outra. Elas não são independentes. Em especial nos picos mais altos. Quando sobe bastante apresentador público, sobe público. Ou seja, a chance daqui, de estar havendo de fato um entendimento do que foi falado é bem alta. Tudo bem até aí? Tranquilo? Tudo bem. Quando o público tá junto, também, provavelmente, você tá junto do público. Exatamente. Isso é correlato. Exato. Exatamente. E quando... o Rogério tá falando, e quando baixa, baixa junto também. Entendi. Total. Quando baixa, baixa junto. O meu ponto aqui é 3, né, que eu tô falando até agora. Mais proximidade apresentador público, mais entendimento e engajamento.
Mais proximidade público-público, mais entendimento e engajamento. E apresentador público e público-público tendem a caminhar juntos. Não seria maravilhoso, Pedro Belluomini, se a gente tivesse uma pílula mágica, sagrada, miraculosa, de acoplamento neural? Cara, parece incrível. Pra que essa pílula? E tamo desconectado. Cada um toma, tururum, pareou o Bluetooth. Sacou? Não tem, né? Não tem em formato de pílula. Ainda não tem em formato de... Quer dizer, talvez tenha, né? Eu não sei, o povo das drogas aí talvez saiba. Talvez tenha, eu não sei dizer. Mas eu não trabalho com isso. Eu particularmente não trabalho com isso. Agora, o que eu posso dizer... O que eu posso dizer é que você que está aí no chat, você tem essa pílula para gerar acoplamento neural com o seu público, com a sua banca avaliadora, com os seus alunos, com a galera do treinamento das 8 da manhã que está lá obrigada a estar lá e não quer estar lá. Tenho? Tenho? Você? Obrigado pela pergunta, Carol Paca. Se eu? Vocês do slide são muito simpáticos. Você tem. Opa! É isso. Eu tô imaginando o Marcelo esfregando a mão assim. Opa! Me fala onde tá essa pílula aí, né, Marcelo? Esse trabalho aqui, também ressonância magnética, ver o cérebro das pessoas, mostrou o seguinte, que essa conexão, quando sincroniza apresentador e público, e naturalmente público também, ela acontece de modo mais provável, você tem mais chance de acontecer isso, quando aquilo que você fala e mostra é uma história. Os caras compararam pessoas contando histórias e pessoas ouvindo histórias e pessoas simplesmente falando dados, mas não em formato de história. O puro dado seco não gera essa conexão, esse acoplamento neural do mesmo jeito que uma história mostra. E muito embora possa ser intuitivo, principalmente para quem já está envolvido com comunicação, a hora que você vê de fato uma pessoa subindo no palco para dar uma aula, para fazer uma palestra, a minoria das pessoas de fato parou para refinar, lapidar e contar bem as suas histórias. Ou seja, talvez você tenha a pílula, mas você não esteja usando a pílula. Tá entendendo o desperdício que é isso? Tá todo mundo falando sério, jura? Porque, mas, olha, eu trabalho comunicação há um bom tempo já. Mas a forma que você colocou aqui é muito interessante mesmo, né? Essa pílula de acoplamento neural ser a história. A hora que você começou, você agora começou a história, pô, já fui professor do cursinho. Foi todo mundo, as 58 pessoas que estão ao vivo aqui, foi todo mundo acoplando no neurônio do Mauro, a partir desse fio mágico que é a história. É uma figura muito forte mesmo. Cara, olha, Ana Maria, aquela apresentação de regulamento de estágio. Total.
apresentação do compliance da empresa para a galera que está chegando agora. Oi, você está contratado agora, sexta-feira às 3h15 você tem um treinamento com o compliance. Meu... Será que o cara vai contar uma história? Duvido que vai contar. Mesmo que ele saiba, mesmo que ele já tenha feito curso e visto porque o storytelling é importante. Mas e fazer a parada? E não vamos ver, né? Exato. Depois a gente vai ter convidado aqui. Esse fenômeno que eu tô contando para vocês, eu não tô falando da minha cabeça, tá? Ele foi mostrado recentemente e por um monte de pesquisadores. Olha os anos aqui. Então, não é coisa que se sabe em termos neurológicos há muito tempo. Sabe-se há pouco tempo, na verdade. Ou seja, você tem uma ideia. O que pode ser uma ideia? Não fumem em locais fechados. Usem cinto de segurança. Parem de comer carne. Ou voltem a comer carne. Leiam esse livro. Entrem na minha mentoria. Viajem para Bonito. Vamos no restaurante indiano hoje. Não sei, não importa. Você tem alguma ideia na sua cabeça e você quer compartilhar essa ideia com o seu público. Você quer que essa ideia more na cabeça do seu público. O meu argumento aqui é que se você tiver boas histórias, você faz uma ponte lisa, leve, fluida, para que as pessoas capturem, acreditem e gostem da sua ideia, do seu projeto, do seu curso, da sua proposta, do seu grupo de palhaços em um hospital, o que quer que seja. Pensando em tudo isso, nunca falei isso, em 2020 eu estava fazendo o lançamento do Script, que é um outro curso meu. Tá fazendo sentido, gente? Estão acompanhando aí? Me falem. Eu estava fazendo o lançamento do Script. E, para quem nunca fez lançamento, não sei se é óbvio, mas lançamento, você gasta uma grana para chamar as pessoas para o seu evento. Ou seja, você já está no prejuízo. E aí você precisa vender para pelo menos ficar no 0 a 0, né? E aí talvez lucrar alguma coisa. Eu fiz um lançamento um pouco desorganizado da minha parte. É a culpa total minha. E ele não estava dando o resultado que eu queria. Então eu tava, putz, será que vai valer a pena isso aqui? Aí, eu já estava estudando storytelling há um tempo, já estava aplicando, estava desde 2003 na sala de aula, já estava aplicando, e eu queria fazer um curso de storytelling. Só que eu nunca tinha parado para fazer. E aí, como esse lançamento estava meio enroscado, no último dia eu inventei um bônus. Eu falei, quem entrar nessa turma do Script ganha o meu futuro curso de storytelling que não existia. Não chegou a Maísa perguntou se flopou, não chegou a flopar, mas é que é um trabalho tão violento fazer um lançamento que às vezes você lucra e não vale a pena, sabe? Então eu fiz essa promessa porque, claro, eu já tinha o conteúdo e tal, mas estava faltando pressão para eu fazer. Então eu prometi, aí uma hora que eu prometi, tive que fazer, né? E assim nasceu o Stories. Lá em 2020, nasceu o Stories. Qual que é a promessa do Stories? Captar e manter a atenção em apresentações. Então não estou falando de história para você fazer um filme, ou para você fazer uma história em quadrinho, ou para você usar na rede social, embora role também. Mas a gente está focado aqui em apresentações. Muita gente entrou no Stories, muita gente usou, a banca se mostrou satisfeita, eu me senti muito realizado. Primeira coisa que eles falaram da minha apresentação foi muito criativa e diferente.
Todo mundo chorou na história final, ela apresentou na indústria farmacêutica. E falaram que eu tenho a arte de contar histórias. Olha só. Apresentei para 500 pessoas, comecei com uma história. Então, muitas pessoas usaram o Stories e tiveram grandes resultados de reconhecimento, de atenção, de prazer de estar no palco. Então, em 2026, Pedro Belluomini. Agora. Estamos em 2026. Agora. Nasce o novo Stories com a promessa de captar e manter a atenção em apresentações contando boas histórias. Tá. Ué. A promessa é boa, então. Manter a promessa. Por isso que é o mesmo nome, é o mesmo curso, é a mesma promessa. A gente continua com a mesma promessa. Eu não mudei a promessa. Você vai continuar captando e mantendo a atenção do público nas suas apresentações. Vai sincronizar, parear o Bluetooth. Só para comentar cosméticos, tá? Cosméticos. Na época eu tinha câmera, microfone, iluminação, edição que dava. Hoje já são bem melhores. Legal. Assim, não é motivo suficiente para fazer um curso novo. Pô, tem uma câmera nova. Toda vez que você comprar uma câmera nova, você vai lançar o curso de novo, não é isso? Exato. Não vou parar minha vida, porque parar a vida para gravar um curso é dureza. Mas, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Stories. Muito boa sua decisão de entrar no Stories. Imagino que você se interesse por apresentações, comunicação, conexões, histórias e tudo que é bom de viver é ruim de contar. E tudo que é ruim de viver é bom de contar. Baulo, canal empático. Imagina a sua história aqui dividida em 3 partes. É um espaço de comunicação eficiente entre pessoas. Você não vai acreditar nessa história. E eu? Porque ninguém se importa. Então, deixa eu tirar aqui. Ele tá mais didático, ele tá mais bonito, você entende melhor os conceitos. E você também tá mais bonito, Mauro. Cara, você tá mais bonito. Fala sério, o Mauro tá mais bonito. 2020 tava bonito, ok, mas agora 2026 tá melhor. Pô. Eu concordo, eu também acho. Mas assim, é cosmético, tá? Isso tudo é cosmético. Eu não vou lançar um curso novo porque a edição tá mais legal. Meu ponto principal aqui está na aplicabilidade. Como eu falei, não adianta você saber que storytelling é importante, fechar o livro e continuar fazendo a sua apresentação de sempre. Você precisa aplicar. O Stories original, que existiu desde sempre, eu considero que é 5 estrelas de aplicação, porque ele é simples, ele é quase tão besta de tão simples para você aplicar. Tanto é que a gente tem isso. Eu adoro as pessoas comentando no anúncio. É muito bom. É muito legal comentar no anúncio. Didática fantástica, fácil aplicação e tal. Entretanto, com o tempo, eu fui achando que não é 5 estrelas. Eu fui achando que é 4. Por que eu fui mudando de ideia? Porque entre um e outro, muita coisa aconteceu. Tipo, eu gravei 220 episódios do Nota 6. A gente fez 234 aulas do Slides. Não existia Slides quando o Stories começou. Caraca. Olha isso. Imagina o tanto de história que eu não ouvi, que eu não li, que eu não falei, que você contou, eu contei. Fiz uma mentoria de storytelling, um curso de storytelling com dados, mas principalmente eu fui em muitos eventos, alguns com o Pedro Belluomini, inclusive.
E nesses eventos para os quais eu fui chamado para ensinar storytelling, eu comecei a ter contato mais próximo com as pessoas. Então eu expliquei um negócio, a pessoa não entendeu. Aí eu desenhei uma parada num flipchart, e aí ela entendeu. Eu falei, claro, eu preciso... Esse desenho é muito bom. Eu comecei a ter linguagem visual sobre storytelling que eu não tinha antes. Alguns símbolos que eu não tinha antes, porque eu não tinha passado por isso ainda. Aí uma frase que de repente eu falo e pega, ou uma expressão, aí comecei a ter vocabulário mais apurado. Ah, agora as pessoas entenderam. Ou eu conto uma história, que aí eu vejo que pegou, falei, e essa história é muito boa, não tinha sacado. Não sei se você reparou, quando a gente foi lá na Pfizer, que algumas pessoas falaram de Martinópolis. Que era, tipo, a história que eu tinha contado faz 6 meses, os caras lembravam, eu e Martinópolis, não sei o que. Total, Birgit, aprimorou o repertório de outros exemplos de filme, de seriado, que é muito de... Que aí eu usei nos treinamentos, aí o cara falou, agora entendi. Falei, lá, era isso que estava faltando. Então, aprimorei os repertórios, certamente, e percebi o seguinte, muito nas mentorias individuais que eu fiz, construindo apresentações com clientes. Que a pessoa quer contar, ela sacou, né? Você vai entrar no Stories, se você sacou que é importante contar a história. Eu achava que se ela soubesse contar, ela contaria. Só que aí eu entendi, depois de tanto evento, tanta consultoria, que antes de contar, ela precisa escolher as histórias que ela vai contar. Ou seja, antes do storytelling, tem um story choosing. Eu preciso escolher. E antes de escolher, e aqui eu vi um gargalo gigantesco nos meus alunos e clientes, a pessoa precisa saber identificar as histórias. E se a gente estivesse num treinamento corporativo, para ser chique, eu chamaria de story catching. Story catching, story choosing, storytelling. Gostei disso, hein? Porque para eu escolher, mas eu vou escolher dentro das opções que eu tenho, é isso? Mas claro. As opções são horrorosas. Exato. E muito provavelmente se falar, conta uma história agora, você não sabe. Você não tem esse repertório. Ah lá, perfeito. Qual é o drive para a escolha? O drive para a escolha é o objetivo dessa história dentro daquela apresentação. Como assim? O Stories tem um módulo inteiro, o novo Stories, só sobre objetivos possíveis e histórias que você pode contar para cumprir esses objetivos. Você pode, por exemplo, vou dar a Ana Maria falou, você pode ter uma história que serve para explicar o motivo de uma regra existir. Uma regra na sua empresa. Você pode ter uma história para isso. Do que simplesmente mandar um PDF para as pessoas. Então, Pedro Belluomini, eu saquei que o que as pessoas precisam é trabalhar esse funil de histórias. Tá. Marcelo está falando, você não pode criar a partir dos seus objetivos e público? Pode. Agora, se a apresentação é para amanhã ou é para a semana que vem, da onde vai vir essa história? É muito mais fácil se você já tiver essa história. Se você já tiver o seu cardápio do que eu chamo de histórias autorais simples e poderosas. Que são as suas histórias. Aqui eu contei a história da Dianei para vocês, do Primo Não é Parente. É uma história que aconteceu comigo.
Aqui eu não estou falando de histórias fantásticas, ficção, não. Eu estou falando das histórias que você viveu, que todo mundo aqui viveu. Portanto, eu considero, e eu vou explicar por quê, Bruno está falando, começar a montar um acervo de histórias. Um beijo no seu coração, Bruno. É exatamente isso. Exatamente isso. As pessoas inventando cupom de desconto. Não existe esse cupom, tá, gente? Mas eu gosto de um chat que inventa cupons. Tá de parabéns. Eu considero que o novo Stories é 10 estrelas de aplicabilidade. Ô, louco, bicho. É 10 estrelas de aplicabilidade. Por quê? O Stories anterior, aqui a gente tem 6 módulos, o último tá aqui, coletando e escolhendo histórias, e tem 5 aulas lá. Tá meio pro final, sabe? Tá meio assim, escolhe aí, escolhe, identifica e coleta. Não. Não é final. Isso eu percebi depois, não é final. Agora, tem um módulo inteiro de só como identificar suas boas histórias e um módulo inteiro de só como escolher as suas histórias. 9 conteúdos no módulo 4 e 16 conteúdos no módulo 5. O que era 5 conteúdos virou 25. Só aqui, né? Tô falando só disso aqui. É o centro do negócio. Exato, Bruno. É o centro do negócio. Ou seja, o antigo tinha como foco técnico contar boas histórias. Como contar boas histórias. Aqui o foco técnico é você construir o seu funil de histórias autorais simples e poderosas. Você precisa construir esse funil. Isso é o hábito dos grandes contadores de história. Tá fazendo sentido? Isso mudou a duração, né? Antes durava 4 horas, agora dura 6 horas. Que ainda é pouco. 6 horinhas para você ter a atenção das pessoas? Você tá louco. Vale a pena total. No Stories anterior, eu propunha uma lição de casa de você usar um coletor de histórias. Propunha meio pro final do curso. Era um coletor, era uma planilha do Excel para você ir coletando suas histórias. Depois de um tempo, eu comecei a perceber que eu fui coletando cada vez menos histórias nesta ferramenta. Eu fui coletando em outros lugares, mas nessa ferramenta eu fui coletando pouco. E aí eu entendi por quê. Eu coletei bastante em 2020, 2021, 22 menos, 23 quase nada, neste coletor. Mas aí eu entendi que 20, 21 eu estava em casa. Tava todo mundo em casa. Preso na frente do computador. Então, assim, abrir um Excel e escrever era moleza. Quando eu comecei a sair de casa, já não ficou tão trivial assim. Tá. Por isso, esse novo Stories tem um novo coletor de histórias, 2.0, lindão, acessível, em qualquer lugar. Eu vou mostrar para vocês o que... Para, João Kleber, antes de mostrar. Eu acho que eu sei que ferramenta nova é essa que você vai mostrar, que eu acho que eu já testei, porque eu tenho privilégios, tá, pessoal? E é realmente incrível. Só por essa ferramenta eu compraria o curso, por mais nada, além disso. Mas aqui tem um comentário aqui que eu achei muito legal. Tem aula de como levar uma vida interessante para ter boas histórias para depois identificar, escolher e contar. Érica. Eu acho que a Érica está escondendo uma coisa aqui por trás do tipo, minha vida não é interessante. Eu não sou o CEO, eu não sou... E eu acho que tem muito disso, né? Muito. Érica. Obrigado, Pedro. Maravilhoso. Eu vou te dar um exemplo, Érica. Esse aqui é o meu coletor, tá? Que eu estou usando como aluno do Stories mesmo. Essas aqui são as histórias que eu fui coletando enquanto eu estava construindo o curso. Cada
paradinha dessa é uma história. E aí, se você entrar aqui, você tem todas as... Deixa eu pegar uma que tá mais completa aqui. Deixa eu pegar essa aqui. Você tem todas as variáveis que seguem o método Stories para você ir preenchendo e organizar a sua história. Se eu clicar aqui, eu vou para o texto da minha história que eu escrevi essa. Isso aqui é todas as histórias que eu fui coletando. Essa aqui, Érica, cadê? Essa aqui nem tem foto ainda. Quantos anos tem a Madonna? Eu coletei hoje. Eu estou com uma hérnia de disco. E eu estou fazendo fisioterapia todo dia. Hoje, na fisioterapia, começou a tocar uma música da Madonna, rolou um bochicho lá sobre o dia, a idade da Madonna. E aconteceu uma parada lá, não vou contar. Opa, é uma potencial história. Uma pessoa com hérnia de disco indo fazer fisioterapia, que é zero interessante. É uma potencial história. Então, no Stories, você aprende justamente a ver a riqueza no mundano, no cotidiano, na pergunta de uma aluna se primo é parente ou não é. Sacou? Caraca. Então, assim, o coletor, mamãe, tá muito golaço. Eu tô usando real toda hora. Então, se torna muito aplicável para você fazer o seu story catching. Eu te ensino como, obviamente. E digo mais. O antigo Stories não tinha ferramentas de inteligência artificial, porque era 2020. O novo Stories tem fabulosos desempacadores. São agentes de inteligência artificial treinados no método Stories que vão... Eles não fazem uma história para você. Não é para fazer isso. Conte uma história. Não, não é isso. Ele vai te desempacar. Desempacar em qual situação? Desempacar para lembrar de histórias e identificar. Desempacar para escolher história para contar para uma situação específica. E desempacar para refinar uma história que você já construiu, mas não está tão boa assim. Ou seja, ele ajuda no catching, no choosing e no telling, é isso? Exatamente. Exatamente. Eu não quero me alongar muito, sei que vocês têm horário. Vou seguir. Se der tempo, a gente faz um testezinho com um dos desempacadores aqui, que é muito rico, é muito maravilhoso. Queremos teste. Eu queria vir aqui e mostrar para vocês um curso assim, que já está rolando, né? Para poder mostrar que, enfim, depoimentos de quem já usou. Pois temos uma pessoa que já usou o novo Stories, que também é sócia do Clube Slides. Yara! Oi, boa noite. Zé, já usei, já testei, já tô coletando essa história, reveria. A Yara entrou em contato comigo por um outro motivo, aí eu falei, putz, Yara, eu acho que a gente consegue conectar as duas coisas. Entra no novo Stories e testa, e aí, enfim. E aí a Yara testou. Como foi sua experiência? Foi tipo semana passada, né? Foi semana passada. Eu comecei na sexta-feira, né? Você liberou o acesso para mim na sexta-feira. E eu devorei o curso, né? Sexta, sábado e domingo eu já tinha finalizado. Ele tá muito lindo, muito lindo. Até o cenário, né? Até meu filho de 6 anos falou que o cenário do Mauro Fantini tá lindo e que ele quer os bonequinhos cabeçudos. Tá lindo o curso, o cenário. Ele tá muito mais didático, realmente, muito mais aplicável.
o entendimento está muito mais simples, né? Eu até comentei com o Mauro que eu contava muitas coisas que não eram histórias. E a partir de agora eu entendi o que é realmente uma história, né? Todo o que envolve realmente uma história, e tá muito simples a gente entender isso, sabe? Eu já fiz até, já estou experimentando, né? Eu estou produzindo um workshop, e aí eu peguei uma história e fiz uma divulgação do meu workshop baseado numa história. Ficou nota 6, né? Tem algumas oportunidades de melhorias, mas já estou colocando para jogo, assim, e estou coletando muitas histórias, assim, e vendo uma hora falar da hernia de disco, né? Ontem eu fui na reunião de escola do meu filho, e quando entrou uma pessoa, que foi uma pessoa que eu já tinha contratado, uma engenheira, e teve um BO na obra, isso faz uns 5 anos. Na hora que ela entrou, eu peguei meu celular, peguei o negócio e falei assim, engenheira que não sabe medir direito. E aí eu falei, isso é uma história depois. É isso! É isso! E aí, depois disso, eu saí, passei no posto de gasolina, fui super mal atendida. Aí eu escrevi assim, enquanto estava terminou o atendimento, eu escrevi assim: não se fazem frentistas como antigamente. Cara, é isso. Enfim, assim, e aí, gente, tá lindo, super aplicável. Eu vou super usar nos meus treinamentos. Só existe um efeito colateral, que é você ver história em tudo, né? Você abriu a porta para sair, você já enxerga uma história, assim, aí você já conecta, né? Isso pode ser trabalhado na comunicação, treinamento de comunicação, isso pode ser uma empatia, isso, enfim, tá maravilhoso, assim, realmente teve uma evolução fantástica, né? Eu não sabia que tinha sido 2020, porque eu conheci ele no ano passado. A evolução foi fantástica e super recomendo, tá? Recomendo porque tá maravilhoso. Eu falei pra Yara, Yara, fala as coisas que você achou mesmo, hein? Não foi, Yara? Exatamente. Deus, não. Claro. Obrigado, Yara. Foi muito dedicada. Que bom que você testou. E é isso, você começa... Você nunca vai contar uma história que você não lembra. Então você precisa enxergar as histórias, coletar, escolher e aí contar. Obrigado, Yara. Imagina, eu que agradeço. Valeu, beijo. Tô me sentindo muito chique, segunda participação do slide. Exato. Terceira tem música. Beijo. Beijo, Yara. tchau, gente. Tchau. Porque eu achei falei de incrível que ela fez agora. Ela fez agora o Stories em 2025, 2024. E daí ela refez e comeu as 6 aulas, as 6 horas de aula. Olha que louco, né? Tipo, não é que ela fez em 2020 e tinha esquecido. Ela acabou de fazer o antigo Stories. Total. Uau. E quem não fez o primeiro Stories, talvez esteja pensando, hernia de disco, frentista, engenheiro. Então eu vou anotar qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Eu te explico exatamente o que você precisa anotar e o que tem potencial de ser uma boa história. Mas aí você aprende lá no curso. Muito bem. Então essa é a diferença entre o Stories original e o novo Stories. Promessa é a mesma, ele é muito mais aplicável, a gente vai trabalhar com funil de histórias, tem coletor de histórias, tem desempacadores, eu nem falei, tem comunidade, você acumula pontos, ganha recompensas. Enfim, tá maravilhoso. Para quem quiser entrar no novo Stories, vocês estão aqui para saber se vocês vão entrar ou não, né? Sim. O Stories até ontem, 347 para entrar. E eu recebi, ao longo da história, alguns depoimentos dizendo: parabéns pelo material, poderia ser mais caro. Acho maravilhoso receber um depoimento assim. Aumenta o preço desse curso. É um curso que pode ser bem mais caro. Não estou inventando esses prints, tá? Recebi real. Custa pouco e vale muito.
Se você pensar que é R$300 para você ter uma pílula que vai sincronizar, fazer acoplamento neural com a plateia, e as pessoas vão ouvir suas ideias, meu, uma boa história pode mudar a sua história. Tá? Uma boa história pode mudar a sua história. Hoje, com mais inflação, com câmera nova, com microfone novo, tendo que manter ferramentas de IA, né? Uhum. Porque para vocês usarem os agentes, alguém está pagando isso, certo? Então, isso é financiado pelo Stories. Obviamente, tem mais custo. Vou perguntar real, não estou perguntando de sacanagem, tá? Agora é um dos poucos momentos da história dos slides que a gente pergunta as coisas real. Que poderia ser um valor, um custo, um preço do novo Stories que é assim, putz, ok, tem sentido. Me falem aí, o que poderia ser que assim, cara, ok, tem sentido. Entendi de onde viemos e onde chegamos. Cara, se for pegar um workshop, treinamento de 6 horas de duração, que eu não vou ter a gente ir depois, que as aulas não estão gravadas com carinho, com edição, com força, com apostila, com tudo isso. Quantos eu já vi? Cobra 2 pau, 2,100, 2,5. Assim, fácil, cara. Fácil. Nossa, isso é pouco, isso é o... Né? Fácil. Um Bitcoin, fácil. É isso aí, é um Bitcoin. Mas... Bitcoin, quinhentola, eu adoro, quinhentola, 999. O novo Stories, para vocês que estão aqui, não vai durar muito tempo isso, custa 347. Não tem como durar muito isso, tá? Simplesmente a coisa começa a não se pagar. Então, nesse momento de lançamento, o novo Stories custa 347, que é a mesma coisa que o Stories anterior. Vamos lá, tem pessoas de diferentes tipos aqui. Você é aluno novo na pirâmide do Mauro Fantini. Pirâmide do Mauro Fantini, isso é o meu ecossistema, que as pessoas começaram a falar que é esquema de pirâmide. Não é, mas agora já é tarde demais, já virou o nome. Se você for aluno novo, se você não faz parte de nenhum curso meu, você paga 347, vai lá no stories.potenciasdeconexão.com.br. O Hector deve mandar para vocês no grupo do WhatsApp, que a gente tem um grupo do lançamento. O Hector, manda lá, Hector, por favor. O patrão tá maluco. Vale muito mais que isso, vale. Se você é aluno do Stories, se você já comprou o Stories há menos de um ano, ou seja, você comprou a partir de 30 de janeiro do ano passado, 2025, já está atualizado. Vai lá, aproveite, divirta-se, aplique. Já está disponível para você. Não precisa fazer nada. Tá bom? Já tá. Se você é aluno do Stories, mas comprou há mais de um ano, provavelmente você já expirou as aulas. Você até tem acesso à área de membros, mas as aulas estão expiradas. A Maísa foi aluna presencial, amigo. Se você é aluno do DVD ou do Cabo a Rabo, se você é sócio do clube de slides mais criativo do Brasil, opa, você paga, pelo amor de Deus, é muita burrice. Que isso, Mauro? Sério mesmo? 295 para entrar nessa maravilha que é o novo Stories. Como é que eu faço para fazer? Eu sou desses negócios aí. O que eu faço? Vai na sua área de membros, ou do Stories, ou do DVD, ou do Cabo a Rabo, ou do Slides. Tem um link lá na área de membros. De qualquer um desses aqui. Aqui está escrito Stories, mas é qualquer um desses. Como assim? Ó, isso aqui é a área de membros do Stories. Tum. Vem aqui, ó. Lá você consegue fazer a compra do novo Stories. Eu sou aluno antigo. Vai lá, Bruno, aqui e pega o link.
Não entendi nada, tô com muita dificuldade. Entrei na internet hoje, não sei o que está acontecendo. Manda uma mensagem pro Hector, que tá lá no grupo do novo do lançamento. Manda uma mensagem que ele te ajuda. Tá bom? Mas é bem simples, é só você ir na sua área de membros e fazer a compra por dentro da área de membros. Ok? O preço de 2020 se manteve, o que é uma completa burrice, absolutamente obtuso. E quem é aluno de qualquer maneira do Mauro Fantini Corporations vai pagar 295, que é sério. Tá. Mas eu preciso então pegar o link dentro da área de membros. Não adianta eu ir no Stories, porque stories.potênciadeconexão.com.br, porque eu vou pagar o que a galera lá fora vai pagar por pouco tempo. Exatamente. É isso, né? Para quem tinha acesso via Hotmart, tem link lá. Isso aqui é dentro da Hotmart, Bruno. Dentro lá da Hotmart, do Stories, você tem acesso à área de membros ainda. Você não perde acesso à área de membros. Você perde acesso ao conteúdo só. Mas isso aqui tá lá para você. Tá bom? Ou então fala com o Hector que ele te ajuda. Claro, não vai durar muito tempo isso, porque o negócio não se paga, né? Ele virou um curso mais caro, ele virou um curso que demanda mais gastos. Como você parou sua quinta-feira para estar com a gente hoje? Quem é do Slides sempre faz isso, mas outras pessoas não. Se você se inscrever até amanhã, 23h59, vou te dar 2 empurrãozinhos. Enfim, vou para você. Quem entrar até 23h59 vai ter direito a algo inédito, que é o Stories Lab. Oi! Que isso? O Stories Lab é um retiro de aplicação de storytelling. Dia 8 de fevereiro, domingo que vem, a gente vai parar uma manhã no Zoom para você, de fato, aplicar o que você precisa aplicar. E você vai sair de lá com história para contar. Porque eu estou empenhado na sua aplicação. Quanto mais história você contar, mais feliz você fica nas apresentações. Quanto mais feliz você ficar, mais você vai indicar o Stories. Então, é do meu interesse que você aplique. Eu quero que você aplique. Porque eu quero vender para outras pessoas. Então, é um retiro de aplicação em storytelling. Isso vale mais, sem dúvida nenhuma. E, se você entrar até amanhã, 23h59, você ganha 1 ano extra de acesso ao novo Stories. Ao invés de 1 ano, você vai ter 2 anos de acesso. Entrando na minha área de membros neste momento, com licença. Você precisa ser muito limitado para não aproveitar essa oferta. Perfeito. Quem é aluno do Stories há menos de 1 ano vai poder participar do Stories Lab? Sim, já as atualizações já estão embutidas, vai poder participar também. Ficou claro? Cara, então, não ficou claro, pelo amor de Deus, né? Tem acesso direto a você ao entrar no Stories. A gente vai ter acesso no retiro. Eu vou estar lá no retiro, coordenando o retiro. Mas o Stories não é uma mentoria, nem uma consultoria em storytelling. Se você quiser algo personalizado, vou fazer uma apresentação, tá? E aí você quer que eu pare para construir o projeto com você, aí é outro processo, obviamente, muito mais personalizado, muito mais caro também, né? Naturalmente. Mas faço isso também. Fechou? Também vamos ter 2 anos? Não, aí 2 anos é para quem entrar agora. Dúvidas? Perguntas? Angústias? Ó, enquanto fazem perguntas e angústias, aqui, ó, entrei na minha área de membro do Slides, que eu também sou assinante do clube, desci e pumba. Então, isso é no Slides. No
No DVD vai ser outra coisa, nos outros cursos vai ser isso. na mentoria vai ser outra coisa. Acessei e... Tem eu falando alguma bobagem aí? Bobagem e botãozinho. Nossa, muito bom, hein? Botãozinho, amigo. Gente, tá fácil, vai. Olha aí, Aí. Não preciso nem sair da área. Gente, sério mesmo. Compra essa parada aí, vai. Você tá louco, tá louco. Estão super convidados. Podemos 5 minutinhos para testar um desempacador? Bora. Ou não? Ou a gente deixa? Galera, quer ver se funciona? Quem sabe faz. Você vai ter coragem? Você vai ter culhões, Mauro Fantini? Porque testar ao vivo é punk, vai. Daí a IA fala abóbora, beterraba. Vou mostrar aqui. Um dos desempacadores é um desempacador para te ajudar a... eu não lembro de nada. Minha vida é desinteressante. Eu não sei nada. Não sei o que fazer. Um dos desempacadores, que é especificamente treinado no método do Stories, é o desempacador para lembrar. Cada desempacador faz uma coisa diferente, tá? Eles têm funções diferentes, não é a mesma coisa. Tá. Por isso, eles são especialistas, né? Fala aí um número de 1 a 99, por favor. O número de 1? Peraí, isso é o desempacador. Perfeito, vou te ajudar a lembrar as passagens. Tá. Para começar a escolher o número 1 a 99, 37, pô. 37. Vamos ver o que acontece. 3 temas para te ajudar a lembrar de histórias. Limites, ilusões ou rivais? Qual você escolhe? Qualquer um, tanto faz. Rivais. Rivais. Aí eu quero rivais. A Andréa Monte Alto já entrou. Muito bem. Rivais. Lembre de histórias sobre rivalidades e competições. Caraca, eu não terminei de ler a primeira. Eu lembrei da rivalidade entre o condomínio edifício Atenas Garden e o Terraza Novos Rumos. Caraca. E de uma vez que a gente tomou uma multa e eu não devia... Cara, eu vou anotar aqui no meu coletor. Eu te juro, eu não terminei de ler. Eu não sabia que você escolhia isso. Cara, eu lembrei de uma história muito multa boa. do Terraza. Eu lembrei de uma história muito, muito boa. De um cara que rolou uma rivalidade, foi meu primeiro emprego, e, tipo, várias coisinhas que já são, tipo, episódios dessa série, e termina com, tipo, ele roubando um projeto meu e falando que era dele, e eu tendo que, tipo, intervir, falar, ei, cara, esse projeto é meu. Meu, isso é de filme, tá? Eu lembro nomes e tudo. Que doideira. Olha, foi uma... Como é que chama isso? Ativou a memória absolutamente. Que doido. É um desempacador totalmente. Irmãos, times, universidades, cidades. Bolacha, biscoito, Star Wars, Star Trek, gato, cachorro. Colegas de trabalho mirando o mesmo cargo. A vez em que você enfrentou seu arqui-inimigo. E a partir daí, você pode chegar em histórias que, na real, nem tem a ver com rivalidade. Ele é só uma faísca. Isso aqui eu chamo de faíscas criativas. Uma faísca, que legal. E a partir daí... Tipo, tem 99 possibilidades. Dentro de cada uma tem 10 ou mais. Tem, assim, mais de 1000 faíscas criativas dentro do desempacador de lembrar a história. E daí ele já te orienta. Se você lembrou minimamente de alguma passagem da sua vida, já aproveite para abrir uma nova história no coletor de histórias. Exatamente. E preenche as informações. Pô, caraca, é tipo um guia pelo próprio método, né? Cara, sensacional. Assim, não existe isso, tá, gente? Isso não existe. Em lugar nenhum. Storytelling, isso aqui, não existe. Tá muito alto nível mesmo. Sou aluno há menos de 1 ano. Se eu pagar 295, ganho mais um ano de acesso? Aí sim. Caraca. Não, aí você ganha 2, porque é como se estivesse comprando agora. Sim.
Mas, sim. Mas não sei, será? Aproveita lá agora. Já tem o novo para você, tá? Já tá lá. Gente, tá apresentada essa ideia que eu trabalhei nos últimos meses com muito carinho. Tô orgulhosíssimo dele, do novo Stories. Eu estou fazendo ele de aluno mesmo. Estou aplicando e tá bizarro. Tanto de história que eu já coletei, que eu já tô contando, enfim. A da hérnia, eu já contei hoje no WhatsApp para um grupo. Então, aí você vai contar numa apresentação, vai ser animal, e as pessoas vão falar, nossa, você tem o dom, hein? Comprei o curso, vi o curso, identifiquei, escolhi, contei, aí o cara vai falar que você tem o dom. É isso. Caraca. Gente, de longe o Mauro Fantini já é uma pessoa absolutamente dedicada, organizada, trabalhadora. De perto, então, é insuportável. Dá vontade de dar um tapa no Mauro Fantini, de tão dedicado e nerd e porra, CDF, assim, e, cara, caprichoso. Então, sério mesmo, vamos nessa, vai. Brasil, beijo pra vocês. Se tiverem dúvida, mandem pro Hector lá, para quem não é do Slides, se você está no grupo do lançamento, mandem pro Hector que ele vai resolver e vai te ajudar, tá bom? O link, Lucélia, é esse, eu vou escrever aqui, mas pode pedir pro Hector também, potenciasdeconexão.com.br. Não, errei o link, caceta, merda, é muito burro. Lucélia, fala com o Hector, é melhor. Você tem ele no WhatsApp aí. Ele tá lá no grupo do WhatsApp. Você tá lá? Deve estar, né? stories.potenciadeconexão.com.br. Tá bom? Vejo vocês no Stories. Beijo para todo mundo. Rapidinho, né? Então, é uma tradição nossa aqui no clube. Slides. Na aula 235 do Slides, aprendemos que primo não é parente. Na aula 235, Mauro Fantini, aprendemos a acoplar os nossos cérebrozinhos entre nós, entre a plateia, e que isso é baseado em ciência, de longa data. Na aula 235, aprendemos que você pode amar um curso, mas 6 anos depois perceber que ele pode ser bem melhor. Na aula 235, aprendemos que o que já é bom sempre pode melhorar, e aprendemos que pixel art no fundo branco com parallax e transformar contam uma história como ninguém. Pô, eu quero saber como é que você fez essa aula aqui, velho. Semana que vem vamos falar dessa aula. Vocês gostaram dos slides? Cara, legal os slides, hein? Aprendemos que boas histórias conectam as pessoas e que é mais fácil vender para quem já sabe seu valor. Senhoras e senhores, aula 235 do Clube de Slides mais criativo do Brasil. Nos vemos na semana que vem, quinta-feira, 19h33. Se você não é do Slides, pode entrar no Slides também, que vai ser muito bem-vindo. E toda quinta-feira estamos aqui. Beijo, valeu Pedro, valeu turminha. Vejo vocês no Stories. Tchau, Brasil! Tchau, Brasil!